Bem-vindos a mais um Tosk Talk. Nós estamos retomando os nossos podcasts, um novo formato. Espero que você goste. Sabe, as coisas sempre estão em evolução, transformação e vamos fazer um pouco diferente. Eu sempre trago um convidado, mas nós queremos hoje trazer para vocês alguns conteúdos nos próximos meses. Olha, não vou prometer 100%, mas vamos tentar pelo menos toda semana trazer um conteúdo bacana para você. Imagine indo você ao trabalho ou na academia ou naquele tempo ali de descanso, poder ouvir 20, 30 minutinhos de uma palavra que vai te ajudar, que vai somar. Nós não queremos apenas trazer um entretenimento para você perder tempo, mas um podcast, um conteúdo que agregue, que de alguma forma auxilie você em sua jornada. Eu sou procurado por tantas pessoas, muitas pessoas, não só os membros da nossa igreja, mas muitos líderes, muitos empresários e muitos querendo o compartilhar de experiência, orientação, e eu acredito que através das mídias e das redes sociais é uma oportunidade incrível de alguma forma poder colaborar e ajudar você a avançar. Bem, nós escolhemos para o nosso primeiro podcast do Tosk Talk, aqui desta semana, nós tivemos uma série de mensagens sobre pobreza, riqueza e prosperidade. Deixo logo de cara a indicação deste livro, porque eu sei que a nossa igreja já recebeu a indicação, o pessoal adquiriu, mas através das mídias aqui, da minha rede social, nós temos muitas pessoas, são milhares de pessoas ao redor do Brasil e fora do Brasil também que nos seguem. Então, vocês, talvez não assistindo os nossos cultos, não ouviram sobre a indicação, mas eu deixo aqui esse livro do pastor Chris Volanton, Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Conversamos por 3 semanas em nossa comunidade de fé aos domingos sobre este assunto, foi incrível. A editora é Chara, lá de Brasília, da Comunidade das Nações, do meu querido amigo, meu irmão JB Carvalho, a editora lá deles. Então fica aqui a dica e indicação de um ótimo livro para você ler com relação ao assunto. Vamos falar um pouquinho sobre fundamentos da prosperidade e da vida cristã. Eu quero abordar 4 pensamentos com vocês. O primeiro é com relação à prosperidade com propósito, algo que vai muito além do dinheiro. Sabe, eu tenho compartilhado com a minha igreja algo que a geração dos nossos pais trabalharam talvez de forma equivocada. E isso vem, obviamente, por conta da evolução das culturas e a forma como cada geração vai se encontrando dentro dessas culturas. Enfim, então eu fui inspirado, por exemplo, pelos meus pais, a procurar uma profissão, me dedicar ao estudo, mas um estudo que me desse uma profissão, que me oferecesse crescimento, recursos, e esse foi, né, a temática desta geração, dos baby boomers, vamos assim colocar, com relação à geração X da qual eu faço parte. Bem, a questão é que muitas vezes, quando você apenas dá uma orientação com foco em ganhar dinheiro, você perde a noção do que de fato a Bíblia apresenta como prosperidade. A prosperidade não tem a ver com o quanto, mas no como. As pessoas elas precisam entender que o desejo de Deus está na essência do que ele entende como sendo a plenitude para o ser humano. A plenitude para o ser humano está na presença dele, no relacionamento com ele, está na pessoa dele. Então, quando temos um encontro com Jesus e permitimos que o Espírito Santo de Deus, que vem habitar em nós no dia da nossa conversão, nos dê a orientação, o discernimento sobre todas as coisas, e você começa a viver e a ter a sua vida pautada na palavra de Deus, então é incrível como que você vai experimentando o que de fato chamamos de completude. É o que Jesus fala lá em João sobre vida abundante.
Eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida plena, uma vida abundante, é uma vida próspera. As pessoas não conhecem o real sentido de prosperidade, elas acham que prosperidade é ter dinheiro. Tem pessoas que a única coisa que elas têm, elas são tão miseráveis que a única coisa que têm é o dinheiro. É uma frase que ela nos faz pensar. Eu conheço muitas pessoas que têm uma conta bancária bem reforçada, mas têm uma vida miserável. Não tem felicidade, não tem completude, não há alegria, paz. Eu vejo famílias em pé de guerra. Sabe, quando eu vejo filhos brigando por herança dos pais, logo eu mais sei dos pais do que verdadeiramente estou vendo na vida dos filhos. Eu sei que os pais tiveram uma vida de grande conquista, talvez através de muita luta, e se esqueceram do principal, que foi ensinar os filhos a viver em prosperidade. Filhos prósperos não estão de olho na herança dos pais, porque eles têm um foco de viver em uma completude que só Deus pode nos dar. Então, quando chega uma herança, essa herança ela é agregada, ela vem somar a quê? A propósitos. Então, dentro de uma vida onde eles já têm o conceito da prosperidade, eles continuam trabalhando para multiplicar e tudo isso por conta de uma convicção e direcionamento que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ainda trazer dentro destes fundamentos de prosperidade e vida cristã, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, ela vai limitar este chamado. Se estamos afirmando que a vida próspera tem a ver com vocação, tem a ver com propósito, tem a ver com estar no centro da vontade de Deus, de sermos completos nele, então a forma como pensamos, ela vai ser fundamental no que diz respeito ao avanço, à conquista destes objetivos que entendemos receber do Senhor. Eu vejo muitas pessoas se perdendo com relação a isso. Sim, de fato, elas até querem, até ouvem, mas estão perdendo para o próprio coração. Pessoas que não se enxergam, não se veem capazes. E quando você começa a pensar e a analisar naquilo que você é por conta das experiências que você teve no passado, você tem, às vezes, a impressão de que é justamente o problema do passado, ou de que se tornou o trauma que viveu no passado. Não. Você é o que Deus fez. Você é o que Deus te chamou para ser. Então, em Cristo, nos tornamos filhos. Todos somos criaturas do Altíssimo, mas em Cristo Jesus nos tornamos filhos, filhos de Deus. E os filhos têm direito, os filhos têm acesso à mesa, os filhos, eles têm a mente do Pai. Por isso que a palavra de Deus nos diz para sermos renovados em nossa mente, porque como o homem pensa, assim ele é. Então, em nome de Jesus, está na hora de você começar a deixar de lado estes pensamentos de escassez. Você tem o DNA do céu, você foi chamado para dar certo. Então, perceba que eu não estou aqui trazendo meramente uma filosofia positivista, que eu não concordo, obviamente que não, mas você e eu precisamos desenvolver aquilo que o céu nos chama para ser. Eu me recordo quando Deus chama Abraão e com Abraão faz uma aliança, e mesmo Abraão ainda não tendo seu filho Isaque, já de idade, já velho, próximo aos 100 anos, incrível como Deus o chamava para sonhar, Deus o chamava para projetar. Ele dizia assim para Abraão: olhe para o céu, conte as estrelas. Abraão fala: não dá, as estrelas são incontáveis. Ele diz: pois bem, assim será a sua descendência. Aí Deus falava: olhe para a areia da praia, a sua descendência será como essa areia, não vai ter como contar. E desta forma Deus ia trabalhando o que na vida e na mente de Abraão? Justamente a sua percepção de mundo, de futuro, a partir da realidade dele em Deus e não nas potencialidades humanas dele.
porque sua esposa era estéril. Mas quando nós olhamos para o Senhor e confiamos nele, a única coisa que te impede de viver esta bênção, esta prosperidade, é a tua mente limitadora. Pegou a visão? Eu tenho um terceiro fundamento contigo, que vem de uma forma muito forte, principalmente na vida dos judeus, que é a expressão shalom, que nós conhecemos como paz, não é? E vai muito além disso. A expressão shalom significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E incrível, porque nós não precisamos ensinar um judeu sobre estes fundamentos que eu acabei de abordar contigo, sobre a prosperidade, sobre a mentalidade que deve ser rechaçada de escassez para vivermos a mentalidade de abundância que existe no Senhor. Então, que incrível, que incrível. Todas as vezes que eles se cumprimentam, shalom, shalom, eles têm esse pensamento sobre a tua vida, que nada esteja quebrado, que nada esteja fora do lugar, que nada esteja faltando. Agora preste atenção, porque essa é uma cultura do judeu quando ele encontra alguém. Ele não chega até essa pessoa e pede o shalom. Quando ela encontra uma pessoa, ela libera shalom. Jesus certa vez disse assim: quando chegar na casa de alguém, declare o shalom. Se essa pessoa não responder, ele volta para você. Mas as pessoas, elas sempre vão devolver shalom. E a pessoa então, shalom. Você não entendeu onde eu quero chegar? Pense comigo. O verdadeiro conceito de prosperidade não está apenas em você querer enriquecer, mas desejar que todos ao seu redor vivam também essa abundância que temos no Senhor. Esse é o conceito do céu, esse é o conceito de realeza, de abundância. Não que eu apenas cresça, desenvolva, tenha recursos, seja preeminente, mas que aqueles que estão ao meu redor também vivam isso. É incrível, eu vejo que em cada possibilidade que temos e oportunidade que temos, precisamos desenvolver o fato de avançar, crescer e cooperar com aqueles para que também tenham a mesma oportunidade. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas o nosso objetivo, a nossa proposta aqui nesse novo formato do Talking Tosk ou do Tosking Talk é trazer reflexões mais breves para você. Então, em quarto e último lugar, já que o tema de hoje são os fundamentos da prosperidade e da vida cristã, eu quero terminar falando sobre espiritualidade prática. Como é que é viver o dia a dia acima da religiosidade? Eu tenho ensinado e compartilhado muito com a nossa igreja, e talvez por isso os temas que estamos abordando hoje. Eu vejo como que nós, seres humanos, somos tentados muitas vezes a vivermos uma religiosidade vazia. Isso nos atrapalha demais. Eu nasci na igreja. Eu nasci numa família cristã. Eu fui criado dentro da igreja todos os domingos, as programações semanais, as programações regionais, meus pais sempre muito envolvidos. E eu também pude crescer vendo a religiosidade imperando nestes meios onde eu convivia. Pessoas que faziam por fazer, pessoas que faziam por razões tão diversas que, na verdade, vai na contramão do que Deus realmente deseja que façamos. Não que não deveríamos fazer. Sim, deveríamos, mas pelas motivações certas e corretas. A glória de Deus. Às vezes nos envolvemos em alguns ministérios, às vezes vamos participar de um evento, me torno um pastor, eu vou pregar numa igreja, eu vou cantar, eu vou participar de um teatro, eu vou assumir um compromisso, talvez por conta dos parabéns, dos seguidores que vou ganhar, da oferta que vou receber, ou porque dentro dessa comunidade é a forma que eu tenho de me destacar e
todas elas são vazias, de nada valem, se tornam palha. E tudo que fazemos para o Senhor, a palavra de Deus lá em Coríntios nos diz que vai ser provado pelo fogo. Então, aquilo que fazemos para Deus de coração, há uma analogia de que são como pedras preciosas e metais preciosos que, quando passam pelo fogo, esses metais são até mais refinados e apurados, e as pedras nada sofrem. Mas o que fazemos? Onde desejamos apenas receber nesta vida as congratulações, vai queimar, vira cinza. Já recebemos aqui o galardão. Então, eu queria que você refletisse sobre a importância de uma espiritualidade autêntica, verdadeira, que não se mede pela quantidade do que você faz, nem do que você faz, mas para quem você faz. Claro que servimos as pessoas. Eu estou agora aqui servindo você, parando a minha agenda, pessoas para atender, coisas para resolver, mas eu estou parando aqui para poder, de alguma forma, servir você, ajudar você. São centenas, milhares de pessoas que me procuram querendo atendimento, aconselhamento. Não tenho condições, eu sou uma única pessoa. Não posso atender todas, mas eu posso, de alguma forma, me aplicar alguns instantes, alguns minutos para ajudar você de alguma forma. Mas a minha motivação, Deus a conhece. Será que faço isso só para ter mais seguidores? Será que estou fazendo isso só para manter minha página aquecida no Instagram? Será que estou fazendo isso por qual razão? Eu corro o risco de acabar permitindo que elas se tornem motivações equivocadas, erradas, mas a minha oração constante é que a minha vida, meu ministério e tudo aquilo que eu faço, servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo, não só a minha comunidade local, aqui Amor e Cuidado, mas todos os meus irmãos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, que a minha motivação seja, de fato, ajudar o corpo de Cristo a se fortalecer, a crescer, a avançar. Independente daquilo que você faça, do nível de influência que você tem, ou uns mais, outros menos, faça para o Senhor. Então, renove a sua mentalidade todos os dias e não se permita viver uma religiosidade ou uma espiritualidade vazia. Então, viver essa fé autêntica todos os dias, ela é fundamental. Por isso, nunca perca de vista esta ação devocional que deve ser uma prática constante. O dia em que você deixar de fazer ou de ter este seu tempo devocional e, ao fazê-lo, não se emocionar mais, o dia em que você não sentir mais a presença dele, quando você estiver sozinho, conversando, orando ao Senhor, é sinal de que provavelmente você esteja vivendo apenas uma religião. Você pode até fazer os seus devocionais todos os dias, mas quando você não conseguir mais se emocionar por sentir o toque dele, talvez seja momento de você se trancar, ajoelhar-se e falar: enquanto o Senhor não vier, eu não saio. Essa é uma boa dica para você. Eu já fiz isso algumas vezes. Dá certo. Muitos acabam refletindo, ou melhor dizendo, muitos acabam tendo uma reverberação diferente, cada um é distinto. Eu choro. Tem gente que ri, tem gente que se quebranta, tem gente que se alegra. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se você fizer o que eu falei, certamente Ele te visitará. E quando você sair do quarto, do escritório, de onde estiver nesse seu tempo, quem te enxergar depois vai saber que você não estava sozinho. Bom, esse foi o nosso Tosque Talking. Encerramos por hoje. Se você ainda não nos segue, clica aí no sininho para receber as notificações, segue a gente, compartilha
essa palavra com mais alguém para abençoarmos o maior número de pessoas possíveis, ok? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, te guarde, sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até a próxima.